sejam bem-vindos a mais uma aula do projeto Voe Alto. Meu nome é Maria Flor e hoje nós vamos estudar três conceitos muito importantes da química: massa, volume e densidade. Talvez você ache que esses assuntos apareçam apenas em laboratório, mas na verdade eles estão presentes em situações que vemos todos os dias. Ao final da aula, você vai entender por que algumas dessas coisas afundam e outras flutuam, por que o óleo fica separado da água e até como os navios conseguem flutuar. Antes de começarmos, quero que vocês observem as situações. O óleo e a água ficam separados, o gelo flutua na água, os navios enormes não afundam e balões de ar quente conseguem subir. Agora pensem comigo, por que isso acontece? Como materiais do mesmo tamanho podem ter massas tão diferentes? E por que 1 litro de água e 1 litro de óleo não possuem a mesma massa? Todas as situações podem ser explicadas por três conceitos que eu falei inicialmente, que são a massa, o volume e a densidade. Vamos começar pela massa. Massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. De forma simples, quanto maior a quantidade de matéria, maior será a massa. Podemos observar isso facilmente no cotidiano. Um caminhão possui mais massa que uma bicicleta. Um saco de arroz de 5 kg possui mais massa que um de 1 kg. Um bloco de ferro normalmente possui mais massa que uma esponja. Então, sempre que falamos de massa, estamos falando de quantidade de matéria. Agora, precisamos esclarecer uma confusão muito comum. Muita gente acha que massa e peso são a mesma coisa, mas não são. A massa representa a quantidade de matéria e não muda. Já o peso é a força gravitacional atuando sobre o corpo, ou seja, o peso depende da gravidade. Por exemplo, se uma pessoa fosse para a Lua, ela teria a mesma massa, porque a quantidade de matéria do corpo continua igual. Porém, ela pesaria menos, já que a gravidade lunar é menor que a da Terra. Então, lembre-se, a massa não varia e o peso depende da gravidade. Mas como medimos a massa? No sistema internacional, usamos principalmente o quilograma, o famoso quilo. Na química, também utilizamos gramas e miligramas, porque muitas vezes trabalhamos com pequenas quantidades. Para medir a massa, utilizamos balanças. Podem ser balanças digitais ou balanças analíticas, que possuem maior precisão. Isso é muito importante porque pequenas diferenças de massa podem alterar experimentos e resultados laboratoriais. Agora, vamos para o volume. Volume é o espaço ocupado por um corpo ou substância. Toda matéria ocupa espaço. Isso vale para sólidos, líquidos e também para gases. Um balão cheio ocupa mais espaço que um balão vazio. Uma piscina possui maior volume que um copo. E até o ar dentro de uma bola ocupa espaço. Muitas vezes esquecemos dos gases, mas eles também possuem volume. Então, por exemplo, se nós tivermos uma garrafa e ela tiver toda perfeitinha do jeito que você comprou, ela vai ter mais volume do que uma garrafa toda amassada, mesmo que originalmente elas tenham o mesmo volume. Então, se você amassar ela, ela vai ter um volume menor do que quando ela estava originalmente. Para medir volume, utilizamos algumas unidades importantes. O litro e o mililitro são bastante comuns. Também existem o metro cúbico e o centímetro cúbico. Uma relação importante que costuma aparecer em exercícios é que 1 litro equivale a 1000 mililitros, ou 1000 ml. E 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. No laboratório, usamos vidrarias como provetas, pipetas e beckers para medir o volume das substâncias. Mas e quando precisamos medir o volume de um sólido? Depende do tipo de objeto. Se for um sólido regular, como um cubo ou uma caixa, usamos fórmulas geométricas. Mas se for irregular, como uma pedra, usamos o deslocamento da água. Funciona assim: pegamos a proveta, como eu falei para vocês no último slide, colocamos uma certa quantidade de água que consiga pelo menos tampar o objeto que a gente vai colocar lá. Aí depois que a gente coloca a água, a gente coloca esse objeto lá dentro e aí a gente faz uma comparação entre o volume inicial e o volume final. Porque como eu falei para vocês, 1 centímetro cúbico ele equivale a 1 ml. Então, se a diferença for de 2 ml, o objeto que a gente colocou lá vai ter 2 centímetros cúbicos de volume. Agora chegamos ao conceito principal da aula, densidade.
Densidade é a relação entre a massa e volume. Ela indica o quanto a matéria está compactada em determinado espaço. Imagine dois objetos do mesmo tamanho, um é de ferro e o outro é de plástico. Eles ocupam praticamente o mesmo espaço, mas o ferro possui maior matéria concentrada naquele volume, por isso o ferro é mais denso. Para calcular a densidade, utilizamos uma fórmula muito importante, onde densidade é igual a massa dividida pelo volume, onde na fórmula D é igual a densidade, M é igual a massa e V é igual a volume. Vale a pena mesmo você memorizar essa fórmula, porque ela é muito importante na hora que você for fazer exercícios que pedem o valor da densidade de algum material. Agora vamos interpretar a densidade. Quando falamos de alta densidade, significa que há muita matéria ocupando pouco espaço, como o ferro e o ouro. Agora, quando falamos de baixa densidade, significa que há pouca matéria ocupando muito espaço, como o isopor ou a espuma. Uma maneira de visualizar isso é imaginar as partículas. Em materiais mais densos, elas estão mais próximas e compactadas. Em materiais menos densos, elas estão mais afastadas. Cada substância pura possui uma densidade característica, como uma impressão digital. A densidade ela é uma das propriedades específicas da matéria. Então, nenhuma substância pura vai ter uma densidade igual a outra substância pura, porque cada uma tem a sua específica. Por exemplo, a água, a densidade dela é próxima a 1 grama por mililitro. Já o álcool, ele tem uma densidade menor e o óleo, ele também tem uma densidade menor que a da água. Já o ferro, ele tem uma densidade muito maior do que essas três substâncias que eu falei antes para vocês. Então, é muito importante a gente saber a densidade da substância, porque a partir dela a gente pode descobrir qual é essa substância desconhecida que pode estar propondo ali no exercício para a gente poder descobrir. Outra relação importante é entre a densidade e a temperatura, porque quando a temperatura aumenta, as partículas se afastam, sendo assim, o volume aumenta, e quando o volume aumenta, a densidade diminui. E é por isso que o ar quente ele sobe, porque ele fica menos denso que o ar frio. Isso é justamente o funcionamento dos balões de ar quente. Agora vamos conectar tudo ao cotidiano. O óleo flutua na água porque possui menor densidade. Os líquidos acabam formando camadas. Os navios também flutuam, mesmo sendo pesados. Isso acontece porque eles possuem grande volume interno e são ocos, fazendo com que a sua densidade média seja menor do que a da água. No Mar Morto, a enorme quantidade de sal aumenta a densidade da água, por isso as pessoas flutuam com muito mais facilidade. E o refrigerante congelado pode estourar, porque a água aumenta de volume ao congelar, elevando a pressão dentro da embalagem. Vamos corrigir dois erros muito comuns. Primeiro, objeto maior é mais denso. Nem sempre. Densidade, como eu falei para vocês, depende da relação entre massa e volume, não de qual é maior ou menor. Segundo, o objeto pesado sempre afunda. Também não é verdade, porque se o objeto ele for mais pesado, mas a densidade dele for menor do que a do líquido, ele vai boiar. Então, não necessariamente porque ele é mais pesado que ele vai afundar, porque dependendo da densidade dele, ele pode ser menos denso ou mais denso que o líquido, o que faz com que ele boie ou afunde, não o fato dele ser mais pesado ou mais leve. Vamos revisar? Massa é a quantidade de matéria, volume é o espaço ocupado e densidade é a relação entre massa e volume. Esses conceitos ajudam a explicar fenômenos naturais, identificar substâncias e compreender diversos processos da química. Agora eu deixo duas perguntas para vocês refletirem. O que pesa mais, 1 kg de ferro ou 1 kg de algodão? E por que os navios são ocos? Espero que minha aula tenha ajudado vocês. Obrigada por assistir e até a próxima aula do Voe Alto. Tchau!